Olá, professor Jackson, professor Álvaro, tudo bem aí, né? Vamos à primeira questão, que seria os aspectos fundamentais da matriz liberal. O primeiro seria, o principal seria que a vida em sociedade não é o ambiente natural do homem, mas é o acordo social com o Estado, a vida em sociedade. O indivíduo também é dotado de plena liberdade e tem o direito à propriedade, podendo usufruir de tudo aquilo que ele possuir. É a plena liberdade e usufruto de posses. No estado natural, o homem não era submetido à obediência de leis. Não haveria, então, a diferenciação entre o que ele poderia fazer e o que ele não poderia. Por ele estar em liberdade, não haveria a diferenciação de certo ou errado, porque não teria, vamos dizer, leis para medir o que era certo e o que era errado. Ele aceitando se submeter ao Estado, o homem escolheu trocar a sua liberdade natural pela liberdade civil, ou seja, ele abriu mão da sua plena liberdade, que ele poderia fazer o que quisesse, em prol da segurança proporcionada pelo Estado. Seria a liberdade civil. E Hobbes nos apresenta o conceito de estado de guerra, que seria um homem contra todos os homens, ou todos contra todos. Já Montesquieu e Rousseau apresentariam um conceito que diria que o conceito de guerra se inicia depois do estado de natureza, depois que levou o homem ao pacto social. Aí ele entra no estado de guerra. Outro fundamento do liberalismo seria os direitos iguais, que seria a liberdade e a propriedade. Todo homem teria esse direito. Esse direito à propriedade é a cláusula pétrea do direito em sociedade, de Estado civil. Que o Estado Civil, o homem se submeteu ao pacto social pela garantia dos direitos de liberdade e propriedade. Enquanto o Estado garante o seu direito de liberdade e propriedade, o Estado garante segurança àquele indivíduo. Esse direito não poderia ser tomado ou ameaçado, pois seria contraditória a existência do Estado, que pelo pacto social o Estado garantiria a esse homem a propriedade e a liberdade. Esse era o direito garantido. Por isso o homem havia trocado a plena liberdade pela segurança, como eu tinha falado, que ele abdicou da sua força em troca da garantia do direito civil, que é o direito de segurança. Outro fundamento da matriz liberal é a rejeição da comprovação histórica. Ele não se baseia no que havia acontecido até o momento, era apenas uma prática racional e dedutiva. A comprovação tida por histórica por Rousseau seria a máxima muito conhecida, que é o homem nasce livre e por toda parte vive acorrentado. Essa seria a única fundamentação histórica aceita no liberalismo. Com isso, como eles não acreditavam, vamos dizer assim, na história, não tinha comprovação histórica do liberalismo, isso rompeu com a tradição histórica que havia até então. Esse rompimento da comprovação histórica rompeu com a tradição dos reis e príncipes que justificariam sua dominação e autoritarismo, absolutismo, na verdade, por meio da proteção divina, do direito divino que lhes garantia isso, não a representação popular. Partimos agora para a segunda questão, que era as características da corrente de cada pensamento. Na corrente marxista, o precursor dessa corrente marxista foi o filósofo Karl Marx, que ele partiu do conceito hegeliano de alienação,
que seria o trabalho alienado, retira a humanidade. Ele também cria o conceito de materialismo dialético, que seria no plano concreto da produção da riqueza, que eram os grupos sociais através da história. A principal característica do marxismo seria a supremacia da classe dominante sobre a classe dominada, que era a burguesia que dominava o proletariado. A luta de classes, também é outra característica, que seria a razão do surgimento e a manutenção do Estado em toda a história, como no Oriente, que teria a sociedade escravocrata, no Ocidente, que seria a escravocrata, aliás, o Oriente não escravocrata e o Ocidente escravocrata. Europa era uma sociedade feudalista e a sociedade industrial que era capitalista. Outra característica do marxismo seria o valor supremo do trabalho, como fala no nosso livro base, fala sobre a mais-valia, que seria o lucro. Aqui a lógica capitalista seria sempre extrair mais lucro de seus trabalhadores. No liberalismo, era caracterizado contra o poder absoluto e ilimitado dos reis. Ele foi criado, vamos dizer assim, idealizado a partir desse ponto, contra o poder absoluto e ilimitado dos reis, e com o início do parlamentarismo, que com os reis já havia a intervenção grande do Estado, e com o parlamentarismo ainda aumentou a intervenção do Estado. Era excessiva a intervenção do Estado. As características do liberalismo, uma delas é os indivíduos são livres e independentes, porém eles são submetidos a uma lei, todos são submetidos a uma lei no liberalismo. Outra característica é o Estado mínimo, onde o Estado interviria apenas quando fosse necessário, apenas como regulamentação, ajuste, vamos dizer assim, porque o mercado se autorregulava, não haveria intervenção do Estado de maneira nenhuma, ou quando fosse necessário apenas, que teria a intervenção do Estado no mercado. Seria tarefa do Estado a manutenção da lei e da ordem em prol da liberdade comercial dos indivíduos, para garantia de poder comercial, de liberdade comercial dos seus indivíduos. A defesa do país e a integridade do povo também era a característica, era a obrigação, vamos dizer assim, do Estado, era garantir a defesa do país e a integridade do povo, inclusive de mercadorias que poderiam chegar ou sair, garantir todo o comércio envolvido no mercado, né? O Estado deveria assegurar também o direito de propriedade dos indivíduos, e para isso o Estado teria que recolher os impostos para financiar toda essa manutenção, a defesa e tudo. E era tarefa do Estado também a emissão de moedas, que iria ser a moeda das negociações. A terceira questão, que era a natureza do domínio exercido pelo Estado sobre a sociedade e do uso da coerção física sobre seus indivíduos. Na matriz marxista, prega que a função do Estado é garantir as condições de acumulação e legitimidade, a substituição do mercado, ou seja, o Estado iria substituir o mercado não seria autônomo, vamos dizer assim, o caráter repressivo do Estado para a manutenção da ordem capitalista pela força, se necessário, e a criação do aparelho ideológico, que era a manutenção da coerção ideológica, e a independência relativa, né? Na matriz liberal, haveria a intervenção mínima do Estado
no capitalismo, como já foi mencionado, apenas para correção de falhas, só ajustes, né, do mercado, a regulamentação das práticas mercadológicas e a política monetária austera, monetária, liberdade para investimento privado e liberdade para investimento privado. Na quarta questão, as relações entre maioria e minoria na sociedade e como essas se relacionavam com o Estado. Vamos ver primeiro minoria e maioria, depois vamos ver a sua relação com o Estado. Eram os agentes eleitos por meio do voto censitário, no caso, a minoria, que era a burguesia. Eram eleitos pelo voto censitário, que era quem tinha, poderia votar. E isso se tornou como Marx, ele relata, em uma ditadura da classe dominante. Independente de quem fosse dominar, seria a ditadura da classe dominante. E a minoria se sobrepunha ao proletariado, que era a maioria, após a democracia, por ser a classe dominante na sociedade. Mesmo a minoria, sendo minoria em menor número, apenas ela poderia votar. Mesmo após a democracia, como era por meio do voto censitário, apenas a minoria iria votar, a maioria não poderia votar, ou seja, o direito da maioria sempre estaria nas mãos da minoria. A maioria era submetida à autoridade burguesa, submetida à minoria, então. E com o surgimento da democracia, parte dessa minoria, que era o proletariado, ela poderia participar no processo eleitoral, político, poderia participar. Porém, isso ocasionou o rompimento do movimento operário socialista, porque parte queria, vamos dizer assim, permanecer como vinham, e outra parte queria entrar no processo político como a minoria já tinha entrado. E agora a relação da maioria e minoria com o Estado. No liberalismo, o Estado deve intervir no mercado apenas quando necessário. A minoria era beneficiada pelo direito do voto censitário e a maioria era dominada pela burguesia, que era a minoria. E no marxismo, o Estado deve intervir na manutenção da ordem capitalista e da coesão ideológica da sociedade. O mercado não seria suficiente para a expansão do capitalismo. Essa era a relação no liberalismo e do marxismo com o Estado. Quinta questão, que era a diferença entre o Estado liberal e o Estado neoliberal, e o Estado de bem-estar social e o Estado desenvolvimentista. No Estado liberal e neoliberal. O Estado liberal defendia o Estado mínimo, intervenção mínima do Estado no mercado, na sociedade, a limitação da intervenção do Estado na economia, poderia intervir, mas era pouco, e o apoia a liberdade das empresas privadas. Já no Estado neoliberal, o Estado teria um poder ainda mais reduzido do que o Estado mínimo. No caso, ele iria intervir no que fosse estritamente necessário. A privatização das empresas também o Estado neoliberal defendia, e a abertura do mercado. E agora a relação de bem-estar social e Estado desenvolvimentista. No Estado de bem-estar social, o Estado deveria prover os serviços básicos e essenciais para a população, para a sociedade. Já no Estado desenvolvimentista, o Estado
com o intuito de acelerar o desenvolvimento do país, ele ia prover, talvez, os serviços básicos, mas também muitos outros lá na frente, né? Para ampliar essa provisão, o bem-estar social, o estado de bem-estar social defendia a redução da máquina administrativa, já o desenvolvimentista defendia o aumento da burocracia. E no estado de bem-estar social, a estabilidade fiscal era o conceito defendido pelo bem-estar social. Já no desenvolvimentismo não haveria esse pensamento, vamos dizer, essa preocupação. Seria investimento econômico em diversos setores, o que poderia ocasionar, se corresse tudo bem, bem, se não, mas investir era o essencial, o principal. E por último, a questão 6, relação entre Estado, governo e mercado no Brasil ao longo do século XX. No Estado oligárquico, que foi de 889 a 930, que ficou conhecido como a política do café com leite, foi no período da Guerra de Canudos, revolta da vacina, o cangaço. Nesse estado oligárquico foi onde o desenvolvimento econômico começou a dar seus primeiros industrial. Desenvolvimento industrial começou a dar seus primeiros passos, seus rascunhos do desenvolvimento industrial. E houve 3, pode-se dizer, movimentos nesse tempo na política, no Estado, né? Que seria o mandonismo, o coronelismo e o clientelismo. Que o mandonismo seria o controle dos poderosos, o coronelismo, a intimidação pelos coronéis, o voto de cabresto, o que só votaria em quem o coronel da região mandasse, né? E o clientelismo, que era o voto em troca de favores. Dava-se um emprego a alguém e em troca aquela pessoa votaria-se. Isso ainda acontece muito por aí, principalmente por aqui pelo interior. E a política dos governadores, que era a troca de favores políticos, né? Enquanto o presidente apoiava um governador em um estado, aquele governador iria garantir apoio político legislativo ao presidente. Desse período não se pode definir uma matriz teórica, né, para esse tempo, no meu ver, porque havia a escravização ainda, a ausência da liberdade política, que é vamos dizer, um contrário ao que o liberalismo prega. E ele também não chegaria a uma intervenção tão extrema do Estado, talvez. No Estado desenvolvimentista, aqui no Brasil, desenvolvimentismo, que foi em 1956 a 1961, que foi o período de Juscelino Kubitschek, foi a Constituição de Brasília, os 50 anos em 5, o plano de metas, aquele período, que foi o período que o Brasil, vamos dizer assim, cresceu, não sei se desenvolveu, sei lá, cresceu. E na matriz desenvolvimentista, podemos dizer que o crescimento depende da quantidade de investimento e da produtividade do país. Quanto mais se investe, mais o país se desenvolveria, né? E também o desenvolvimentismo foi marcado pela promoção da acumulação de capital, o incentivo ao progresso científico e tecnológico. E nesse período, como o próprio nome já diz, o desenvolvimentismo ele acelerou o processo de industrialização, que foi o que desenvolveu o país na época, né? Aí, matriz teórica para o desenvolvimentismo, podemos dizer que foi o liberalismo,
por causa do grande incentivo do crescimento da economia e estímulo ao empreendedorismo, né? Liberdade do mercado, autonomia do mercado, talvez, né? E falta vamos dizer assim, de intervenção do Estado no mercado também, que foi o que ocasionou grandes crises a partir desse momento, do início do desenvolvimentismo. E o Estado o neoliberalismo, que foi de 1989 a 2000, que se iniciou pelo presidente Collor, que foi a época do impeachment de Collor e tudo, e terminou com o presidente Fernando Henrique Cardoso. No neoliberalismo, vemos a diminuição drástica da participação do Estado na economia, que é, como a gente já tinha visto, a intervenção mínima do Estado. Era só intervia quando fosse estritamente necessário. Só apenas para regular alguma coisa, para o comércio melhorar, né? Alguma coisa assim. No neoliberalismo também vemos as privatizações de empresas estatais e a abertura comercial, tanto de importação como de exportação, e a desregulamentação do sistema financeiro também nesse período, né? A matriz teórica mais aplicável, a matriz teórica desse contexto do neoliberalismo seria o próprio liberalismo, porque é uma intervenção mínima atuando na economia, né? E é isso, professores.